Quem você pensa que é para falar comigo assim? Essa frase é mágica, recebi um comentário, sempre ouvi essa frase, quem você pensa que é, e ainda acrescentada com insultos e agressões. Hoje, consigo separar bem as coisas que poderia responder. Frases como quem você pensa que é, você sabe com quem está falando, são típicas frases que tentam trazer para a realidade as hierarquias que são ocultadas no dia a dia do convívio nosso aqui brasileirinho. Sabe aquela coisa do mito da democracia racial? Existe também um mito de uma harmonia entre classes. E se você parar para pensar bem, né, o mito da democracia racial, ele envolve também a construção de um mito de harmonia entre diferentes classes, na medida em que no Brasil as classes mais baixas são mais negras do que as classes mais altas, que são brancas. E esse mito é muito interessante porque ele tem algumas serventias, mas mais do que isso, ele simbolizaria talvez a construção de uma sociedade que não é feita na base da revolução, mas que é feito na base da conversa, na base do acordo, em que supostamente a violência não seria algo para ser utilizado logo de cara. Em que supostamente a violência física, violência, guerra, arma, não seria o tipo de coisa que faria parte do nosso dia a dia, né? Em que supostamente o brasileiro poderia ser tido, e isso, anos depois, século depois, vai ser dito como o brasileiro é uma pessoa legal, gente fina. O que eu estou fazendo aqui é relacionando a própria construção do nosso país, ex-colônia portuguesa, a própria construção nossa, escravagista, com o passar do tempo, como que isso vai se manifestar na nossa própria personalidade. E eu não digo nem personalidade, mas na nossa própria constituição através da cultura. Ou seja, daquilo que geralmente a gente acha que é legal e que a gente acha que é chato, que a gente acha que é normal e que a gente acha que é anormal. Porque as hierarquias, elas existem no Brasil e a violência também existe. No entanto, ao mesmo tempo que as hierarquias e a violência, todas elas existem, existe ao mesmo tempo um tipo de discurso que pretende fazer dessas hierarquias algo oculto. E não é que é algo oculto para não se saber, é algo oculto para que se saiba e não se fale sobre. E o resultado disso é uma certa reverência a altas profissões, a altos cargos, a milionários. É uma certa reverência que ela vai existir em determinados locais, em determinados momentos, onde a presença vai se misturar. E é nesse momento onde as presenças do pobre e do rico tendem a se misturar, geralmente o empregado, né, e o patrão tendem a se misturar, é nesse momento em que essas hierarquias elas precisam ser marcadas. E quando aquele que está num lugar talvez superior, hierarquicamente superior, né, percebe que a hierarquia não está sendo respeitada, uma maneira que é muito mal vista, inclusive, mas que dá conta de realizar isso, né, de fazer ficar claro que existe a hierarquia, é a frase: você sabe com quem está falando? Quem você pensa que é? Você me conhece? Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas, tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganhe acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. É bizarro, inclusive, a maneira como isso muitas vezes é utilizado sem contexto. Esses dias, por exemplo, eu vi uma atriz num programa de TV falando sobre como que uma grande personalidade, um famoso, num restaurante, a tratou muito mal e num dado momento disse para ela: "Você sabe quem eu sou?" Aí você pode pensar, né? Esse famoso era um ator da Globo, um dinossauro da Globo, esse famoso era de repente um jornalista muito famoso, alguém de extrema relevância. Essa pessoa, ela supostamente seria o Neto, o craque Neto, o ex-jogador Neto. O Neto, para quem não sabe, é alguém que saiu da classe baixa também, como a maioria dos brasileiros, e conseguiu uma grana no futebol. E depois de conseguir essa grana e uma fama, porque a torcida do Corinthians é muito carinhosa com ele, depois de conseguir isso, depois de conseguir esse reconhecimento específico, aí ele se tornou aquele que diz: "Você sabe com quem está falando?"
E a pessoa que está ali, né, revelando o relato, é muito provavelmente, se eu entendi corretamente, né, se eu entendi direito, é uma filha da classe média baixa, por exemplo. Mas de uma classe média baixa urbana. Se a gente pega as origens dos dois, as origens de onde eles saíram, o Neto, ele tá atrás, porque o Neto, ele é o filho de uma classe baixa do campo, num contexto urbano. E dentro do contexto urbano, a gente sabe o que se fala, a gente sabe como existe um certo preconceito com quem vem do campo, com quem vem dos interiores do estado. E eu acho que essa é a parte mais interessante, né? Justamente por não ser aquele que alcançou um posto hierarquicamente superior, supostamente, de maneira legítima, justamente por ter alcançado esse posto através do dinheiro e de um esporte que não necessariamente legitima uma ascensão simbólica, justamente por isso é necessário ao Neto, em algum momento, dizer: você sabe quem eu sou? Sabe com quem você está falando? Quem você pensa que é para falar comigo assim? Lembrando que tudo isso aqui eu estou falando supostamente, né? Supostamente seria o Neto, enfim, tudo no supostamente, né? Porque a gente tem que manter aqui uma civilidade. Mas assim, para finalizar, né, não tem resposta para quem você pensa que é. Você sabe com quem está falando. Não existe resposta para isso. Essa é a tentativa de trazer a hierarquia. Se essa hierarquia não existe, você não precisa falar nada. Não precisa ter resposta. Se não há um reconhecimento social de uma superioridade hierárquica naquele que diz você sabe com quem está falando, não há resposta necessária. Toda resposta é bem-vinda e nenhuma resposta também será bem-vinda. Porque esse tipo de conhecimento e reconhecimento não precisa acontecer a partir do que alguém está falando. Não é a melhor resposta que ganha. O que ganha é a realidade da hierarquia. Se a hierarquia não está lá, quem diz você sabe com quem está falando é só um bobo.